Meus amigos, agora o assunto é sério, hein? A partir desse momento, a qualquer hora, pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, não sei, mas pode sair a qualquer momento a prisão do Lulinha, o filho do Lula. É isso aí. O roubo dos aposentados do INSS, que envolve toda a quadrilha do PT, sindicatos, o Lula, o filho dele, né? Enfim, tudo isso vai explodir em plena campanha eleitoral. Bom, o que antes era uma suspeita, agora há uma comprovação de que o filho do Lula, o Lulinha, que olha só, o PT diz que não tem nada a ver com essa história, não tem nada a ver com o roubo dos aposentados, né? Ele foi pego no flagra, pego atrapalhando as investigações. E não é meme, não é clickbait, não é mentira, não. A prisão dele pode acontecer a qualquer momento, tá? Ah, Deicon, mas ele não tá no Brasil, né? Não vai ser preso. Vai ser muito pior se ele não for preso, né? Já imaginou? Em plena campanha eleitoral, sai um mandado de prisão pro filho do Lula, ele não se apresenta aqui para a Justiça Brasileira e entra na lista vermelha da Interpol, de procurado, né? O filho do Lula é um fugitivo, um procurado, vai ser muito pior. Enfim, qualquer que seja a hipótese que acontecer em plena campanha eleitoral, vai pegar muito mal para o PT e para o Lula, não é? Mas vejam só, qual que é a coisa? O filho do Lula, ele foi pego aí, mensagens, né? Olha só, a PF encontrou mensagens de Lulinha com investigados do INSS e suspeita de interferência nas investigações, segundo a Veja, né? Então a Veja publicou a matéria hoje falando a respeito, e a suspeita é de interferência na investigação, obstrução da justiça. Isso é crime. Ou seja, se tem uma investigação em curso e tem alguém que é investigado e que está atrapalhando as investigações, essa pessoa precisa ser presa. Não é opinião minha, é o que diz o Código de Processo Penal brasileiro. É obstrução da justiça. Prenderam Bolsonaro por muito menos, prenderam gente de direita por muito menos, né? Então nós temos agora uma comprovação, tá tudo em sigilo, não dá para saber muita coisa, mas de que a comprovação de que pelo menos o Lulinha conversou sim com investigados, e isso é muito grave, né? Quem não deve não teme. Vou colocar para vocês aqui a matéria da Veja que fala a respeito, olha só. A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, o filho de Lula, com investigados pelas fraudes bilionárias no INSS. Essa apuração avança em sigilo, mas há suspeitas de uma possível interferência indevida no trabalho dos investigadores. Depois de meses analisando quebras de sigilo e provas colhidas na investigação das fraudes do INSS, a Polícia Federal colheu o depoimento da empresária Roberta Luchinger. Ela ficou conhecida por ser amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. A empresária apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo do INSS. Pois é, né? A amiga do Lula, a laranja ali, a Roberta Luchinger, enfim, não sei pronunciar o nome dela. Ela foi pega ali mentindo, né? Tentando muito provavelmente blindar o Lulinha, esconder as informações e tal, e foi pega no flagra, quer dizer, vai dar ruim pra ela também. Bom, corrupto eu quero que se dane mesmo, que se lasque, mas olha só, cara, agora o ministro André Mendonça, ele tem que ir pra cima e tem que decretar a prisão do Lulinha. Lá atrás, quando criticavam o Mendonça, porque ele não falava nada, porque que ele não se insurgia perante outros ministros, e eu dizia o seguinte, eu dei a minha cara a tapa aqui e disse o seguinte, gente, não adianta o Mendonça falar, não adianta ele querer levantar a voz para os outros ministros, para o Alexandre de Moraes, não vai mudar nada, né? Não vai mudar a cabeça e o posicionamento do Alexandre de Moraes. Ele vai continuar com as arbitrariedades e o Mendonça, junto com o Nunes Marques, que é voto vencido, que são, né? Não vão conseguir mudar nada. Então, do que adianta? No momento certo, quando tivermos os meios de ação, é que a gente tem que agir, né? E já imaginou agora? O Mendonça tem o poder de mandar prender o filho do Lula. Não porque ele quer, não com base em revanchismo, não com base em medida eleitoreira, não. Mas porque o Lulinha tá envolvido nessa história. A gente sabe que o Lula também tá, enfim, tá todo mundo do PT, sindicatos, tá todo mundo envolvido nesse escândalo do INSS, né? Em outros também, mas falando especificamente desse aqui. Então, imagina agora o Mendonça, com o poder que tem, decretar a prisão do Lulinha às vésperas da eleição. Isso muda ou não muda um jogo? É melhor o Mendonça fazer isso ou era melhor lá atrás ele ter gritado e falado alto, falado grosso com o Alexandre de Moraes? O que vai fazer diferença prática? O que pode mudar o rumo da eleição desse ano? Você entendeu? Então, assim, eu acho, cara, que
Deus sabe o que faz. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não concorda, às vezes a gente fica puto da vida, mas Deus sabe o que faz. E olha aí, a oportunidade que nós temos agora. E ninguém vai tirar esse caso das mãos do Mendonça. E só dele decretar, ainda que o Lulinha esteja em outro país, né, ele não vai ser preso propriamente dito, mas, cara, olha o estrago que isso não vai causar. Enfim, tá tudo em sigilo ainda, vamos aguardar mais informações. E eu quero colocar um outro vídeo aqui para vocês, que eu tava pesquisando na internet sobre esse caso. Eu achei aqui uma matéria da Globo, do Jornal Nacional, falando a respeito do Lulinha, das movimentações. Porque tem gente dizendo que isso tudo é história, que o Lulinha é inocente. Será? Será? Vamos ver. De janeiro de 2022 a janeiro de 2026, Lulinha realizou 1.531 transações bancárias. Nesse período, movimentou 19 milhões e meio de reais, incluindo entradas, saídas e transferências entre contas dele mesmo. Olha só, de 2022 a 2026, menos de 4 anos, o Lulinha movimentou 20 milhões de reais. Tem coisa errada aí ou não? Só na conta dele, né? E empresas dele. Nos 5 anos analisados, 9 milhões e 700 mil reais entraram nas contas e as retiradas praticamente repetiram o mesmo volume, 9 milhões e 700 mil reais. A maior parte dos créditos, segundo a quebra de sigilo, veio de resgates de fundos de investimento, 4 milhões e 400 mil reais. Lulinha também recebeu 3 depósitos do pai, o presidente Lula, que somaram 721 mil reais em 2022 e 2023. No mesmo dia de dezembro de 2023, em que recebeu um desses depósitos, Lulinha depositou um cheque de 157 mil reais assinado por Paulo Tarcísio Okamoto, atual diretor do Instituto Lula. Os extratos mostram ainda créditos da empresa em que a esposa de Lulinha, Renata de Abreu Moreira, é sócia, além de recursos de consórcios, previdência, seguros e operações não identificadas. A quebra de sigilo mostra ainda que a maior parte do dinheiro foi transferida para outras contas do próprio Lulinha. Entre janeiro de 2022 e dezembro de 2025, o ex-sócio de Lulinha, Jonas Leite Suassuna Filho, recebeu 17 transferências que somaram 704 mil reais. Enfim, o caso só piora, né, gente? E aqui dá pra gente perceber uma coisa, o Lulinha não é inocente, assim como o pai não é, né? E agora tá aí, ó, interferindo na investigação, conversando com investigados durante a investigação. Por muito menos tem gente falando do Flávio. O próprio idiota do Zema, né, não é de agora que eu critico o Zema, não. Tá? Tem vídeo gravado aqui que eu não apago nenhum vídeo do ano passado falando do Zema. Falando que o Eduardo errou em ir para os Estados Unidos, enfrentar a ditadura em curso aqui, denunciar a ditadura aqui, né? E tem muita gente se atendo ao caso do Flávio. O Zema mesmo disse que colocou em pé de igualdade, cara. O Novo recebeu dinheiro do pai do Vorcaro, né, para a campanha do Zema, a governador em 2022. E ele coloca em pé de igualdade o que o Flávio foi fazer com o Vorcaro. Quer dizer, o Flávio foi atrás de um financiamento para um filme privado. Ele não foi atrás de um financiamento de uma campanha política. Você entendeu? O que o Vorcaro queria com o Flávio? Ganhar dinheiro, porque o filme do Bolsonaro vai dar dinheiro, vai dar retorno. Então ele queria lucro. O que ele queria, e numa relação privada, o que não tem nada de ilegal, não tem nada de errado, o que ele queria bancando a campanha do Zema? O que ele queria dando R$1 milhão para a campanha do Zema? O que ele queria? Lucro, né? Dinheiro não nasce em árvore, ninguém dá R$1 milhão sem esperar algum retorno. Então, o ponto que eu trago aqui é por que as pessoas, por que a velha mídia, por que tem influenciador dando mais atenção a esse caso do Flávio, que para mim já está muito mais do que bem explicado, do que para essa questão do Lulinha, que está envolvido, que agora a gente viu que está conversando com os investigados, tentando ali, né, certamente interferir na investigação. Você entendeu? Então, assim, compartilha esse vídeo e a gente precisa falar do que precisa ser falado. Lula, roubo do INSS, roubo dos aposentados, Master Lula. Enfim, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.